Bom, não é perfil, não é capacidade financeira. O principal motivo de negativa de visto americano é a falta de conhecimento sobre como se comportar na entrevista. E nesse vídeo aqui eu vou te falar como se comportar antes, como conter a ansiedade no dia, o que você tem que saber para que na sua entrevista você tenha a sua chance de sucesso aumentada. Bom, eu me chamo Cristiano, eu sou um dos fundadores da Move Vistos e uma das coisas que a gente recebe o tempo inteiro são pessoas que entendem que tem um ótimo perfil na visão delas, que tem capacidade financeira, que tem formação acadêmica, tem vínculo profissional, que tem casa própria, mas que chegam na entrevista, são negados e ficam sem saber o porquê. Mas não só isso, pessoas que às vezes até têm um perfil desafiador, mas não entendeu o que aconteceu na entrevista de tão rápida que foi. Mas aí é aquela coisa, quando você vai analisar a entrevista e perguntar o que foi perguntado, o que foi respondido, fica evidente que foram cometidos erros que eu espero que você que está assistindo esse vídeo não cometa, porque hoje eu vou te falar algumas coisas que vão fazer toda a diferença. Bom, vamos começar pelo que parece óbvio, mas eu vou te mostrar que não é, que é escolher o visto certo, né? Tem pessoas que às vezes têm intenção de passear, de fazer compras e outras características que são do visto de turismo, mas que ao mesmo tempo elas gostariam de melhorar o inglês, pensam também em fazer um MBA no futuro, uma pós-graduação, por exemplo, que são atividades características do visto de estudante. Só que essas pessoas, elas acabam interpretando erradamente o seu perfil e achando que elas vão ir melhor por um caminho e não pelo outro. E acabam desviando um pouco da ideia central e indo para um visto que eles julgam que vai ser melhor para eles, mas que com menos convicção da forma de falar, entendendo que ele tinha intenção tanto de passeio quanto de fazer outro tipo de curso, essa pessoa acaba indo pelo caminho errado. Mas sabe o que acontece? Quando a pessoa vai com menos convicção, isso fica evidente para o cônsul. Então você precisa ter certeza de que tipo de visto que você está aplicando, de que ele reflete a sua real intenção, porque isso não só é bom para o teu futuro relacionamento com o governo americano, seja ele um relacionamento curto ou longo, mas também para a sua entrevista de visto, porque isso afeta demais a sua convicção. Então vamos partir do pressuposto que você já escolheu o teu visto, você escolheu o visto certo, que reflete a sua real intenção e que está bem alinhado com o teu objetivo de viagem. Bom, feito isso, começa a sua preparação. E aqui não tem para onde fugir, você precisa ter muita clareza sobre o seu perfil. E aqui é onde muitas pessoas falham. As pessoas, elas têm um hábito de interpretar como positivas algumas coisas que elas acham que é positivo, só que na verdade, na perspectiva do governo americano, aquilo ali é negativo. Mas isso assim é frequente demais e o que acontece? Você precisa ter total clareza e domínio sobre quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Isso daqui é inevitável, mas não só sobre a sua perspectiva, mas sim sobre a perspectiva do agente consular, do governo americano, de como que ele vai interpretar aquilo ali. E às vezes, embora pareça lógico, nem sempre é. Muitas vezes é contraditório na sua tendência de olhar para aquela situação e falar, eu acho que isso daqui é bom por causa disso. Só que às vezes as estatísticas mostram que aquilo ali não está sendo interpretado positivamente, que pessoas que têm aquele aspecto ali estão tendo o mesmo índice de aprovação de quem não tem aquilo ali. O que significa? Que o governo americano não está entendendo da mesma forma que você. Então, ter uma visão completa sobre o que tem funcionado ou não te dá a possibilidade de pegar aqueles aspectos principais que são bacanas sobre o seu perfil e que você tem mais segurança de que eles vão ser percebidos positivamente pelo agente consular. Então aí que entra, por exemplo, a Move Vistos com todas as estatísticas dos clientes que nós temos. Nós conseguimos ter facilidade de pegar esses aspectos positivos para poder mostrar para os clientes, olha, se você pegar a sua verdade, os seus pontos positivos dentro dessa característica aqui, isso tem uma probabilidade maior de ser percebido positivamente pelo cônsul. Então tenha clareza disso, pega um papel, anota seus pontos fortes e fracos, interpreta cada um, como que eles vão pensar sobre isso daqui? Será que isso daqui que eu acho que é bom realmente é bom na perspectiva deles? Será que um carro financiado e uma casa vão realmente fazer essa diferença toda no meu projeto? Ou tem outras coisas que eles estão querendo analisar que são muito mais importantes, que às vezes eu até tenho no meu perfil, mas eu não estava usando. E aqueles pontos que eu sei que são negativos, ou imagino que sejam negativos pelo menos, eu estou preparado para poder lidar com eles, porque eles vão estar na 160, você vai falar a verdade. Mas como que você se prepara para que isso não fique negativo na sua entrevista, se isso virar um tópico pelo agente consular? Bom, além disso, você precisa levar as documentações necessárias, né? E aí existem documentações básicas, que são obrigatórias, como a página de confirmação do agendamento ou a página da DS-160, quando você finaliza e envia o documento. Tem outras documentações que são bacanas de você ter também, só não deposita muita confiança nelas, porque a verdade é que eles olham para a documentação em menos de 10% das entrevistas, e quando eles olham, não tem sido um fator tão determinante assim, porque o governo americano ele sabe que tem muita gente que frauda documento, muita gente que cria um documento que não existe, então eles são bem atentos, são bem espertos em relação a isso. Então só leve documentações verdadeiras, mas não
Não deposite sua confiança nelas. Tenha, porque se precisar você tem ali, mas o que vai definir de fato é o que você vai falar nas poucas oportunidades que você vai ter. Então, o propósito desse vídeo aqui nem é ficar trazendo a lista de documentos, tem outros vídeos no canal da Move para isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado em relação a esse assunto, mas é só te falar que as documentações básicas, obrigatoriamente, precisam ter, senão sem isso você nem faz entrevista, mas que é legal você ter documentações acessórias que validem cada aspecto que você fala. Mas lembrando, o que você fala é muito mais importante do que qualquer documento que você leve. Sabe uma coisa que é mais importante ainda? É você estar extremamente bem treinado. Você precisa saber de qual é salteado tudo que você vai falar, porque não é só sobre você treinar no espelho, você vai ter que lidar com outros fatores que você não controla. Se você não tiver suas respostas na ponta da língua, até mesmo para contar a sua história verdadeira, você pode acabar gaguejando. Isso pode virar um belo de um problema. E o cônsul pode desconfiar de uma verdade que você está contando para ele. Então isso não pode acontecer. Para isso você precisa entendendo que vão ter outros fatores que você não controla e que você vai estar ansioso. Você precisa estar preparado para falar de forma tão automática tudo aquilo que você tem que justifique o visto que você está tirando, que você não dê margem para ter um errinho na sua fala, tem que ser tudo perfeito. Bom, a gente vai então para o dia da entrevista, e esse dia aqui é o dia D, né? No dia da entrevista, primeiro você tem que ter conhecimento sobre tudo que vai acontecer. Não menospreze o impacto que saber cada passo que você vai dar dentro do ambiente do consulado ou da embaixada tem na sua ansiedade, na sua preparação, no desempenho que você tem na entrevista. Porque uma das piores coisas que pode acontecer é você ir a cada passo que você dá lá dentro e absorvendo energias externas de coisas que você viu e que você não esperava e que te trouxeram ansiedade. Então, falta de conhecimento traz ansiedade. Você precisa dominar o ambiente do consulado. Você precisa saber cada passo que vai acontecer lá dentro, porque quando você vivenciar aquela realidade, você vai falar, bom, isso aqui eu já sabia, isso aqui eu já sabia, isso daqui eu já sabia. Então, você vai limitar as coisas que você não controla ao máximo. Mas ainda assim esteja preparado, porque alguns imprevistos podem acontecer nessa jornada, mas é melhor você ficar ansioso eventualmente só com um imprevisto ou outro que aconteça e tem técnica para que você não fique, do que você ficar ansioso com absolutamente tudo. Essa questão de estar preparado para o desconforto é super crítica. Lembra que o ambiente do consulado é um ambiente que não só você não controla nada do que acontece lá dentro, você é literalmente enviado de um lugar para o outro igual um boneco, e é o que é, você tem que só seguir o fluxo mesmo, como ele é um ambiente que tem muitas vezes a intenção proativa de desestabilizar as pessoas, para poder pegar pessoas que estão mentindo, evidenciar e facilitar o trabalho deles de saber quem tem intenção verdadeira de fazer o que está falando que vai fazer. Então, você está preparado para o desconforto, vai fazer demais, mas assim, demais, que você reduza muito as chances de que você que está falando a verdade não seja confundido com alguém que não está falando a verdade só porque você não teve controle emocional na hora da entrevista. Bom, é óbvio, né? Chegue com antecedência, isso aqui não precisa falar muita coisa, mas imprevistos podem acontecer. Nós já tivemos clientes, por exemplo, que estavam indo para a entrevista, fizeram a entrevista, foram aprovados e saindo do consulado, o carro deu problema nos primeiros metros. Já pensou se isso acontece no meio do caminho? Então, ainda mais para quem está viajando de longe, não vacila, se possível, chega com um dia de antecedência. Conheça o ambiente ali para que você não tenha problema em relação a isso. E lembre que assim, as primeiras impressões elas importam muito, então a sua aparência ela é bem relevante para você não estragar tudo só por estar se apresentando mal. Um exemplo que muitos clientes falam nas entrevistas que eu gravo com pessoas aqui aprovadas pela Move Vistos, é que eles falam que tem gente que está lá de bermuda, de chinelo, e cara, não estou falando que você precisa de blazer, mas assim, é só o básico do básico, entendeu? Não é de chinelo, entendeu? Não vai de chinelo. Se puder ficar uma mensagem, não vai de chinelo. Se possível, bota uma calça comprida e o básico do básico da etiqueta de roupa ali. Não precisa ir de blusa social nem nada, não precisa de sapato social, mas tenta passar despercebido, vai. Se você conseguir não levantar nada que destaque negativamente, você já está indo bem, mas se apresente bem, seja uma pessoa simpática, que isso vai contar a seu favor. Bom, na hora da entrevista, aí eu vou falar algumas coisas bem interessantes, mas assim, entenda que se você tem a verdade do seu lado, tudo o que eu vou falar vai ser mais fácil de ser aplicado, porque você não vai ter que estar brigando com a tua cabeça para tentar manter uma história ali que não é verídica. Então assim, confie em mim, que muitas vezes as pessoas elas tentam fugir da verdade, quando era melhor ela encarar, ir na confiança, porque mesmo com aquela verdade que era mais difícil de lidar, ela conseguia provar. E nós fizemos isso com vários clientes nossos, pessoas que às vezes têm parentes nos Estados Unidos e às vezes a pessoa está receosa de trazer esse assunto para a entrevista. Não, encara de frente, você não é responsável pelo que seu parente faz, mas você tem que saber como falar sobre isso. Então,
tem N coisas aqui, mas saiba que a verdade ela vai ser uma grande aliada sua. Bom, lembra que você não controla absolutamente o que o cônsul fala. Cada pergunta que ele faz sai da cabeça dele, do sistema que aponta na frente dele. Eu fiz inclusive um vídeo já no canal da Movie Visto sobre o que aparece na tela do cônsul, mas não controlando o que ele fala, que pergunta ele faz e como que ele vai direcionar a entrevista, entenda que você controla o que você fala. Então, por isso que eu falei da preparação ser tão importante, mas escolha as suas palavras com muita atenção, porque você não tem muita margem para erro. Às vezes você vai receber de 3 a 8 perguntas, às vezes basta uma resposta errada para que a entrevista desande e o cônsul entenda que não vale nem a pena continuar e encerra ali. Então, a entrevista de visto americano não tem muito para onde fugir, você precisa ser super assertivo e não dar margem para erro, tá? E assim, quem é cliente da Movie e tá vendo esse vídeo já sabe, porque na simulação de entrevista, seja da mentoria de estudante ou de turismo, nós preparamos demais as pessoas para tudo isso que eu tô falando num grau de profundidade 20 vezes maior. Aqui eu tô mais citando o que pode acontecer e os nossos clientes, assim, eles estão preparados para as maiores adversidades que vocês puderem imaginar, porque o que a gente quer é que eles tenham base para poder falar o que eles precisam falar, contar a história deles com a verdade, mas preparado para todo tipo de técnica que os caras usam. Porque o que a gente não quer é que uma eventual estratégia de entrevista acabe fazendo uma pessoa que tem um projeto super legal ficar nervosa e acabar não contando bem. Então, nós preparamos os nossos clientes com muita profundidade. A simulação da entrevista é a última etapa da nossa mentoria, onde lá o nosso cliente ele tem o quê? Uns 15, 20 minutos ali de simulação de entrevista e depois uns 40 minutos a 1 hora só de ajuste do que ele precisa fazer, onde que não ficou legal, que palavra que ele colocou que não era tão bacana, que ideia que ele esqueceu de fazer, que confronto que a gente trouxe para ele, que ele não estava preparado e como que ele pode explicar aquilo ali melhor. Então, esses ajustes, eles são muito, muito importantes. Para você que já entendeu que preparar sozinho não é a coisa mais fácil, aqui na descrição tem um link, você pode preencher lá um formulário nesse link e o nosso time vai te mandar um WhatsApp para que você tenha ajuda da Movie Vistos para que a sua preparação seja a mais perfeita possível e que você possa aí apresentar a sua melhor versão na entrevista. Vai por mim, se você tiver uma boa estratégia, uma boa preparação, sua chance de sucesso vai lá em cima. Uma outra coisa importante é evitar resposta curta. Eu preciso ficar repetindo isso porque as pessoas continuam preocupadas com não falar demais e se prejudicar, mas a verdade é que quando você fala de menos você se prejudica, porque pelas diretrizes do governo americano, uma pessoa que está aplicando para um visto de não imigrante, ela já é vista como um potencial imigrante, ela tem que provar o contrário, ou seja, você não entra aprovado, você entra caminhando para uma negativa, e é a sua fala que vai mudar isso. Então, se você não falar o que você precisa falar e que seja bem escolhida cada resposta, você vai deixar o cônsul e decidir pela cabeça dele com base naquelas 3, 4 palavras que você está falando. E isso não pode acontecer. Então você precisa dar respostas boas, mas respostas intencionais. E o que muita gente às vezes falha é de entender quais são aquelas respostas que vão permitir que o cônsul veja mais valor dentro do projeto que você está fazendo. E aí as pessoas às vezes ficam esperando. Cara, quando ele perguntar isso, então eu vou falar. Não, você não pode esperar. Você tem que ser proativo, você tem que falar o que você tem que falar, independente da pergunta que ele está fazendo. Mas você não pode parecer um maluco. Então tem estratégia para isso, como que você consegue encaixar respostas decisivas em perguntas diferentes, que nós usamos muito na mentoria, porque e se o cônsul não fizer a pergunta que você quer? Quer dizer que todo aquele argumento que você tinha para mostrar para ele que a sua intenção era verdadeira, ele vai passar batido porque você não vai ter a chance de falar, porque a pergunta que você esperava não veio. Isso não pode acontecer, você não pode deixar a sua entrevista ser definida pelo que o cônsul escolheu perguntar. Você precisa garantir que os seus argumentos mais fortes vão ser encaixados de uma forma que faça sentido. Então, lembra disso, cara, lembra disso, porque isso daqui vai fazer toda a diferença na sua aplicação. E assim, saiba que cada resposta ela pode ser a última, né? Você não sabe se o cônsul vai fazer mais uma pergunta, então tem que ter muita intenção em tudo que você está falando ali, beleza? Agora, não é porque a entrevista de alguém foi fácil ou difícil que a sua vai ser, não é porque alguém com perfil bom ou ruim foi aprovado ou negado que você vai ser. Cuidado com essas máximas aí que circulam muito na internet, principalmente aquela que fala que muita gente gosta de repetir, mas às vezes é só uma forma de justificar a falta de esforço em se preparar de fato, que é aquilo do, não, você tem que dar só sorte, é só sorte que determina a sua aprovação. O que você vai falar não faz diferença quase que nenhuma, você tem que dar sorte do cônsul estar a fim de te aprovar. Cara, isso daqui é a maior mentira que já existiu de todos os tempos em relação à entrevista de visto americano. Tá? Não estou falando que a sorte ela é irrelevante, mas as pessoas têm muito mais poder de influência sobre o resultado do que elas imaginam. E o que eu vejo normalmente é que as pessoas que não se prepararam muitas vezes preferem delegar a
responsabilidade daquilo ali é o azar. Dei azar. Se eu tivesse dado certo, teria sido aprovado. É fácil, é confortável, fica quentinho aqui no coração, mas isso não resolve o problema, o visto foi negado. Então, você precisa assumir as rédeas, assumir a responsabilidade e entender que sim, tem muita, mas muita coisa que você pode fazer, e eu citei algumas delas aqui, vai ser só um iniciozinho para poder aumentar a sua chance de aprovação. Então, cara, não vai acreditar nas pessoas que estão terceirizando a culpa. Assume a responsabilidade, porque o destino do que vai acontecer na tua entrevista, ele vai ser definido pelo que você fala e pelo cônsul que está ouvindo ali, como que ele interpretou. Mas acredite, você pode ajudar ele a te ver bem. E aí, uma vez que você tenha recebido o resultado da entrevista, se você for aprovado, você tende a conseguir receber o teu passaporte com visto emitido entre 2 e 15 dias. Se você pedir para entregar em casa, vai demorar mais tempo. Se você for retirar no CASV, normalmente, vai ser mais rápido um pouco. Mas tem casos que a gente já viu pessoas tendo o visto emitido no mesmo dia, inclusive, da entrevista. É raro. Então vamos pensar num prazo médio ali de uns 7 dias, é um prazo aceitável. Se você foi negado, você vai ter que entender o que aconteceu, né? Então entender onde que você errou, onde que você falhou em se comunicar, onde que você podia ter sido mais proativo, o que você falou que foi um erro e onde que você pode ajustar a sua preparação para que você volte mais forte. Isso daqui é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, porque muitas pessoas que vêm de negativa vêm procurar Move Visto, mas assim, isso daqui é campeão. As pessoas vão, tenta sozinha, não, vou economizar dinheiro, tenta sozinha. E aí negado depois vem e fala, acabei de sair do consulado, acabei de sair da entrevista, a pergunta foi essa Move pode me ajudar? Caramba, mas confiem na gente na primeira aplicação. É muito melhor, porque às vezes o barato ele sai caro, mas caro demais. Às vezes a pessoa vai para uma entrevista, fala uma besteira, aquela besteira vai ficar escrita no sistema e vai ser sempre confrontada. E tudo isso porque ela se expressou mal. Então, não dê margem para isso, não dê margem para tomar mais decisões de preparação da sua viagem, porque tudo isso pode influenciar numa eventual negativa. Mas se você já foi negado, agora você vai precisar definir um plano de ação. Vale a pena eu aplicar na hora? Eu posso melhorar o meu perfil de alguma forma? Faço viagem internacional ou não faço? Enfim, tem N cenários, os nossos consultores podem ajudar a dar um norte em relação a isso. Então, caso você queira, preenche o formulário lá que a gente pode te ajudar a entender um pouco melhor sobre a potencial causa da negativa, o que pode ser feito também. Por isso, gente, que se vocês saírem desse vídeo aqui com a mensagem de que vocês precisam dar o melhor do melhor de vocês para conseguir essa aprovação, eu estou muito satisfeito. Não aceitem a ideia de que eu preenchi o formulário, eu vou para a entrevista. Isso daqui é a fórmula do fracasso, a gente vê acontecer o tempo inteiro. Não acho que assistir vídeo na internet como esse daqui vai te preparar para o que de fato vai acontecer lá, porque o que eu fiz aqui foi pincelar em tópicos que na mentoria da Move Vistos nós tratamos com muito mais profundidade, onde os nossos clientes têm muita mais bagagem para poder lidar com cada um desses, um plano de ação muito claro, e eles sabem exatamente o que eles têm que fazer em cada cenário desses e outros que eu nem trouxe aqui para esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, porque a gente vai responder ou nos comentários ou nos próximos vídeos. Essa é uma prática que a gente vai começar a adotar aqui, pegar as dúvidas de vocês e trazer isso para que outras pessoas possam ver a resposta, porque a dúvida de um pode ajudar outras pessoas. Então comenta aqui embaixo para que a gente saiba o que você tem te preocupando, o que você está pensando, que caminho você está querendo seguir, tá bom? Esse daqui é o canal da Move Vistos, toda semana tem entrevista com cliente aprovado que pode te ensinar demais e conteúdo sobre visto americano, então se inscreve, ativa o sininho para você não perder. Você já sabe, o link da nossa mentoria ele está nos comentários, clica lá, preenche o formulário, nosso time vai te mandar um WhatsApp e você vai poder contar com a nossa ajuda para se preparar e levar a sua melhor versão para a entrevista de visto americano, seja ele de estudante, seja ele de turismo. Beleza? E aqui na tela eu estou deixando um outro vídeo que nós fizemos falando tudo sobre o visto de estudante. É o vídeo mais completo da internet, nele eu dou todos os tipos de detalhes que você puder imaginar para te ajudar a entender como que é a trajetória de alguém que está aplicando para o visto de estudante. Isso vai te dar muita base para que você se prepare para esse período. Então clica aqui e assiste lá que você vai adorar, beleza? Então é isso, um abraço e até mais.